Muito bem, bom dia, um abraço para você que acompanha a programação da emissora rural de Guarabira e da cultura de Guarabira, a mais tradicional emissora do interior paraibano, Rádio Cultura FM. E o nosso Conversa Séria também com o apoio do nosso NE1 Notícias, para você acompanhar as notícias diariamente pela internet. Conversa Séria recebendo aqui João Rafael de Aguiar, nosso titular apresentador do Conversa Séria. Bom dia, seu João, bem-vindo. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes das rádios Rural e Cultura de Guarabira, como também os internautas que sempre são ligados conosco através do NE1 Notícia e também do YouTube, do Facebook. E é uma satisfação, mais uma vez, estarmos aqui para conversar de assuntos que interessam a toda a população. Muito bem, e eu queria já começar por um assunto, né? O nosso NE1 publicou, né, o senhor também solicitou, um pouco da história do Ivanildo Coutinho, que é o diretor-presidente do Grupo Guaraves. Vocês são contemporâneos, ou seja, no mesmo canal, na mesma cidade, cresceram com os grupos, mas eu queria ouvi-lo falar sobre o Grupo Guaraves. Na verdade, essa matéria que foi publicada no Nordeste 1, claro, com toda a autorização dos que fazem o Grupo Guaraves, na pessoa do senhor Ivanildo Coutinho. Antes de publicar, eu conversei isso com ele e ele achou interessante, porque a história de Ivanildo é uma história que se confunde com a história de muitos guarabirenses que acreditam que Guarabira é fundamental para o desenvolvimento econômico da região. E se você querer ter o acesso ao portal NE1, você vai ver aquela história importante de Ivanildo Coutinho. Eu me lembro muito bem quando ele começou num pequeno galpão. E nesse galpão não tinha energia e nem tinha água encanada. E resultado, ele começou criando os primeiros levas de frango, de pintos. Ele tinha candeeiro para aquecer o ambiente e iluminar ao mesmo tempo, né? E tinha um jegue para conduzir água para fornecer para a avicultura. E se você hoje analisa que o Grupo Guaraves tornou-se um dos maiores grupos do Brasil, sem dúvida nenhuma é o maior do Nordeste, porque está abatendo mais de 100 mil aves por dia. Isso significa uma leva de reforço da alimentação através de proteína para muitos lugares, inclusive até para lugares internacionais. Graças à pessoa que acredita naquilo que faz. Eu sempre digo, o brasileiro e principalmente o guarabirense, o paraibano, que é raiz, que começou do zero, sabe muito bem a valorização que tem um trabalho igual a esse trabalho de Ivanildo. Então a Guaraves tornou-se essa potência graças ao entusiasmo do seu patriarca, o seu Ivanildo Coutinho, que não é fácil chegar aonde chegou, mas Deus sabe os passos que ele conseguiu dar no início com a sua esposa, a senhora Vera, a quem tem sido um braço direito nessa carreira empresarial de Ivanildo, e é uma pessoa muito bem relacionada, né? Falar de Ivanildo em Guarabira é falar da história de Guarabira. Então, Fernando, eu fiz questão de conversar com a nossa base, com o Charlie, que é o nosso responsável pelo portal, para retransmitir essa história importante do senhor Ivanildo Coutinho, do qual eu tenho um respeito e uma amizade muito grande há muitos anos. Me lembro muito bem quando ele iniciou a sua carreira profissional nessa área, e não era muita gente que acreditava porque naquele tempo não tinha concorrentes. Mas ao não ter concorrente também significava dizer que o mercado era muito pequeno. Se não tem concorrente, o mercado é pequeno. E Ivanildo nunca deixou de acreditar nesse potencial do mercado. E aí está a prova de que vale a pena acreditar naquilo que se faz com lealdade, com honestidade e com respeito aos seus próprios concorrentes. E o senhor fala dessa trajetória, por exemplo, o NE1 traz essa trajetória e de forma simples, que começaram com equipamentos básicos dos básicos, né? Hoje já se tem uma estrutura. Como é começar? O senhor também começou de uma palavra que o senhor ouviu no estado do Ceará. Como é começar do básico? Acreditar no que não tem ali naquele momento, que foi assim com o Ivanildo, o senhor e tantos outros. Eu acredito, Assis de Aguaramóvel também, que eu quero mandar um abraço para meu amigo Assis Santos, que é outro guerreiro aqui na cidade de Guarabira, que também, eu não posso enumerar todos,
Mas a gente sabe que Guarabira é uma cidade que valoriza muito esse trabalho daqueles que querem progredir na sua faixa de mercado. Temos o Deda Claudino, que tem feito também Guarabira se desenvolver, se destacar no mercado. Então, a gente pode enumerar diversas pessoas que acreditam nesse potencial da cidade. Eu posso dizer a você que Deus tem guiado os meus passos, porque eu, como muitos, não tive muito tempo para estudar, porque quando eu comecei a minha vida, eu já precisava de ganhar algum dinheiro para iniciar um processo. Fui camelô, vendi de porta em porta, com crediário. Graças a Deus, foi aí que eu aprendi a importância de saber empreender. Cada centavo ou cada real que a gente ganha, a gente tem que saber que não foi fácil ganhar, tem que saber gastar. Você nunca deve gastar tudo que ganha, por melhor que seja o seu negócio. Você tem que gastar aquilo que é necessário. E é como eu costumo dizer, como eu vim do campo, e o meu pai tinha muito cuidado quando ele guardava a semente. Podia fazer o que fosse, mas não era para comer a semente. A semente era para guardar e plantar na hora certa. Então, a mesma coisa é o comércio. Comeu a semente, saciou aquela fome, acabou. Acabou. É a mesma coisa é o comércio. Você bota uma lojinha para vender coxinha, para vender suco, aí o lucro é bom, aí você começa a gastar o lucro. Aí não prospera. Primeiro você tem que deixar a semente germinar e produzir. Eu conheci alguns empresários aqui em Guarabira que viviam muito bem, aí pagando aluguel, morando de aluguel. No momento em que entendeu de construir uma casa, se endividou nos bancos, sacrificou o seu comércio e, resultado, terminou saindo do mercado por conta da sangria que foi feita antecipadamente. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas têm que saber empreender, têm que estudar isso, que é muito importante você gastar menos do que o que você ganha em qualquer circunstância atual. Eu queria saber do senhor o seguinte: hoje o seu grupo também na tecnologia avança, tem pessoas que trabalham na área, mas como foi, por exemplo, hoje o senhor produz camisas, e eu já adquiri uma camisa de algodão egípcio. Ou seja, camisas que são de última geração, que o senhor acaba fabricando. E outras camisas, outras marcas, outros tipos de tecidos que o senhor tem, que fabrica, por exemplo, para vender uma camisa a R$45, que é um preço de 2 lanches. Não estou comparando o lanche à camisa, que a camisa vai durar mais. Mas como foi também descobrir essas tecnologias e trazer para a gente num preço bom? Existe hoje uma concorrência no mercado internacional. Eu não importo tecido. Eu compro aqui no Brasil já nacionalizado. Mas a gente sabe que quem importa tem condições de ofertar produtos de boa qualidade e com preço razoável para o mercado. Porque nós temos que saber que o mercado ele precisa de duas coisas: qualidade e preço. E também a novidade. Você tem que estar sempre renovando o seu estoque. Hoje nós lançamos uma camisa chamada com um tecido fio de bambu, que é diferente do viscose, é diferente do poliéster, é diferente do algodão. Mas é um produto excelente para uso. Nós lançamos esse produto somente na camisa manga longa, que é uma camisa social, que hoje o mercado exige muito, tanto para o trabalho, tanto para a recepção, para os profissionais que são praticamente obrigado a usar a camisa com gravata, e nós lançamos esse produto, e de uma coisa eu tenho certeza, será um sucesso absoluto, porque o produto é de primeiríssima qualidade. O algodão fio egípcio, ele entra em vários segmentos, na camisa de malha, ele vem para o polo também, para o artigo polo, e ele vem também para a camisa social. Porque hoje um dos países que tem a melhor produção de algodão é o Egito. Então, o Brasil já foi alto produtor de algodão, mas infelizmente houve uma crise nos anos 60 e 70, com a praga do bicudo, acho que muita gente lembra disso, e tornou-se quase que inviável o cultivo do algodão, pelo menos na região nordeste, que era o carro-chefe. Mas no sul, no sudeste
E em alguns países, em alguns estados, como Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, são autoprodutores, como Goiás, são autoprodutores da fibra de algodão. Mas a fibra do algodão do Brasil, ela ainda é ela não é tão macia quanto a do Egito. Ainda é precisa de descobrir novas tecnologias para ter competitividade com a matéria-prima do Egito. Se fala no mercado da China, a China é especial em poliéster ou viscose. Eles não têm a tecnologia do algodão como tem o Egito, a Índia, tem uma qualidade da fibra de algodão importantíssima. Mas a gente sempre está adquirindo, porque nossos fornecedores traz esse produto, importa esse produto, nacionaliza o produto e a gente passa a explorar a nossa confecção com esses produtos que têm preços compatíveis para a necessidade do povo, principalmente do povo nordestino, aonde o nosso mercado é muito forte. Muito bem, estamos com o nosso Conversa Séria, conversando aqui com João Rafael de Aguiar, diretor-presidente do Grupo João Rafael, trazendo aqui alguns exemplos de outros grupos empresariais de Guarabira, que é a 7ª economia do estado da Paraíba. Eu queria saber, seu João, o que é que o senhor pensa desse mundo tão avançado, onde hoje, pelo celular, você tem sua conta, você compra, você vende, você atende, você vê televisão, você vê rádio hoje, que o rádio está uma TV, a TV não vai chegar à rádio, mas o rádio chegou à TV, ultrapassou, o rádio se mantém, enfim. Como é que o senhor está vendo esse mercado tão novo? Por exemplo, grandes grupos empresariais do mundo hoje entregam um produto a você numa rapidez. O que é que o empresário pequeno do bairro tem que fazer para se manter no mercado? Olha, primeiro lugar que o empresário do bairro ou empresário de pequeno porte, como eu já fui, como o Ivanildo Coutinho já foi também, hoje é prático, mas é mais difícil. A competitividade é muito forte em qualquer ramo que você for explorar. Por outro lado, você tem que ser muito ativo com relação aos aparelhos que a gente usa, como computadores, celulares, tablet, qualquer um dessas tecnologias, você tem que ter cuidado. Cuidado com senhas em números ou em letras, que elas são copiadas. Alguém pode hackear o seu telefone, facilmente hackear. Qual é a melhor senha recomendada? É a que você coloca a sua digital. Porque, Fernando, não existe duas digital igual no mundo, num contingente de quase 8 bilhões de pessoas. É uma coisa que Deus fez, que o homem não teve condições de modificar até agora. Então, copia, você sabe que hoje você, como funcionário da atividade, você tem o seu banco na sua mão, no seu celular é o banco. Se você tiver saldo, pode ser hackeado, você pode ter o constrangimento de alguém solicitar um empréstimo através de um hack do seu telefone. Tudo isso é preciso ter muito cuidado para acompanhar, porque tem coisa que você recebe que é simplesmente um link que chega para você. Se você abrir, aí o seu telefone já foi copiado e hackeado. Então é preciso que você fique muito atento a essas coisas, que a tecnologia vem, mas ela traz também algumas observações que precisam ser prestadas atenção. Muito bem, e a gente continuando com o nosso Conversa Séria aqui pelas emissoras Rural, FM, Cultura FM e o nosso N1 Notícias. João Rafael, muitas pesquisas estão sendo divulgadas quase que semanalmente pelo Brasil afora, Paraíba, pesquisas. O que é que o senhor pode nos acrescentar sobre essas pesquisas? Cada semana tem uma pesquisa diferente. Como é que o senhor está vendo isso? Olha, Fernando, e ouvintes também do nosso programa, podcast, Conversa Séria, é o seguinte: pesquisa é uma matemática. Pesquisa é para se ter ideia do momento. Tem pessoas que começam a acreditar demais em pesquisa. Eu aconselho que sempre deve tirar o pé um pouco dessa autoconfiança. Todo instituto que faz pesquisa, ele tem um índice, uma margem de erro, às vezes pequena, às vezes até maior. Quando apura seus votos, se vê a diferença. Alguém fica próximo daquilo que foi divulgado, outros ficam muito distantes. Agora, nós estamos ainda há 4 meses, praticamente 4 meses das eleições. É necessário o registro das chapas, que deverão acontecer já a partir do mês de julho e agosto.
É preciso que haja debates, que é importante os debates, tanto no rádio quanto na televisão. É preciso que o eleitor fique atento ao rádio, que tem muita responsabilidade, à TV também, que tem muita responsabilidade com relação à sua divulgação, os seus debates, para que o eleitor tenha uma certa segurança naquilo que vai fazer. Por quê? Porque as redes sociais, elas publicam tudo. Elas publicam tudo. Aí isso confunde o eleitor. É preciso que o eleitor fique um pouco desligado dessas notícias que aparecem repentinamente. Tem hora que o candidato tal está disparado, tem hora que o candidato tal vem lá embaixo. E aí ninguém sabe acreditar um pouco nesse contexto. Também as pesquisas, a maioria das pesquisas são divulgadas somente no contexto geral, não traz quantos homens foram pesquisados, quantas mulheres, que a gente sabe que o grupo eleitor de mulheres é muito maior do que dos homens. Qual o tipo de renda daquelas pessoas? Por que a renda deve aparecer numa pesquisa? Porque é o seguinte, a pessoa que tem uma certa condição de renda maior, significa dizer que aquela pessoa tem uma certa influência, porque geralmente é um empresário, é um profissional liberal que emprega 3, 4 pessoas e que aquelas pessoas, até por obediência à empresa do qual trabalha, termina às vezes até acompanhando a tendência do patrão ou do chefe, né? Então, por isso que quando a pesquisa não traz esses dados, fica muito difícil de você analisar uma pesquisa. Principalmente a gente que é leigo sobre pesquisa, fica difícil de analisar. Era preciso que a pesquisa viesse com tantas mulheres foram pesquisadas, tantos homens, de 16, que só pode pesquisar acima de 16 anos, saber se foram pesquisados também até 70 anos, porque se pesquisar, por exemplo, pessoas de 75, de 80 anos, possa ser que aquelas pessoas não tenham mais interesse de votar, mas foram perguntadas e respondem. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser analisado para a pessoa ir para a ponta do lápis e dizer, essa pesquisa não está correta, ou essa pesquisa está próximo da correção. Só para acrescentar e colaborar com a sua fala, a Paraíba possui aproximadamente 2,05 milhões de mulheres. Isso. Que representa cerca de 52% da população. Pois é. Então, quer dizer, nós temos muitas mulheres, né? Aí é onde o senhor fala que tem que... sai uma pesquisa dizendo que foi pesquisado 2.050 eleitores. Mas quais são os eleitores? É mulher, é homem? Qual é o percentual maior? Entendeu? Outra coisa também que é importante, quais são as regiões? A Paraíba, se eu não me engano, ela tem 8 ou 9 regiões. Poderia dizer, essa pesquisa foi pesquisada na região da Grande João Pessoa, na Grande Campina Grande, na região do Brejo Paraibano, na região do Cariri, na região do Sertão, para que as pessoas tivessem, ali foi pesquisado 200 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas, fosse feito para poder as pessoas terem ideia, porque o resultado de uma pesquisa em Campina Grande é um. O resultado de uma pesquisa em João Pessoa pode ser outro. E um resultado de uma pesquisa no Sertão da Paraíba também pode ser outro. A mesma coisa aqui no Brejo da Paraíba. Então são pesquisas que o eleitor muitas vezes confunde. Eu me lembro, Fernando, que não faz muito tempo, mas na eleição de prefeito em 2024, quando aqui em Guarabira se dava a prefeita Léa como candidata, com uma facilidade muito grande de vencer as eleições, como de fato venceu. Mas as pesquisas traziam uma diferença de 6 mil votos, 6 mil votos, 5 mil votos. E aí, o que é que o eleitor fez? Começou a apostar dando vantagem para pegar uma aposta maior. E o resultado? A prefeita se elegeu, que era a candidata daquele apostador, e ele não teve condição de comemorar porque perdeu muito dinheiro. Então, quer dizer, as pessoas têm que ficar atentas com pesquisa. Pesquisa é uma parte, mas não é tudo. As pessoas têm que ter um pouco de pé atrás com relação à pesquisa. E é como o senhor disse, Campina Grande uma coisa, Guarabira outra e bairros também. Isso. Ainda voltando o número de mulheres, em João Pessoa nós temos aproximadamente 60 mil mulheres a mais do que os homens. É muita gente, viu? É muita gente. É uma cidade de Guarabira a mais de mulheres, né? Por isso que o senhor cobra aí, por exemplo, a identificação. Quantas mulheres, quantos homens, idade, e muitas pesquisas não trazem esses números. Tem os registros, que é importante, e outra coisa importante, né? Tem que ter um registro claro, da tem que pesquisa, ter um registro, né? Da pesquisa no TRE e no TSE também. Porque senão complica para divulgar. Se não não tiver, pode né? divulgar.
E a gente segue com o nosso Conversa Séria com João Rafael de Aguiar. João Rafael, a gente nas duas emissoras, nós estamos recebendo muita reclamação de estradas, né, as rodovias esburacadas. Choveu muito, a gente não pode negar, mas não tem uma reparação rápida desses buracos. Na verdade, não é só na região que a gente convive, que você trabalha, mas quase toda a região da Paraíba está precisando de uma aceleração no processo de recuperação de rodovias. Porque o DR, na minha opinião, modesta opinião, o DR não é mais o mesmo de antes, de governos anteriores. Porque o DR era uma instituição que tinha um maquinário muito importante para a recuperação de estrada e até para fazer estrada. E de 7, 8 anos para cá, vem decaindo. Você viu que apareceu um buraco ali próximo à UPA, aqui em Guarabira, sim, já dentro da cidade, e o DR veio 12 vezes consertar esse buraco. Todo mundo viu isso aí. Quer dizer, uma falta de engenharia, uma falta de qualificação técnica. Que tipo de material botaram? Que tipo de material estão utilizando, ou por que não faz as coisas para ficar feito, vamos dizer assim. Então, quer dizer, às vezes o governo não tem nem culpa, mas a instituição que está responsável por essa parte não está correspondendo com a necessidade dos usuários. Porque é muito difícil a pessoa que vive de carro de alternativo, de táxi, ou até mesmo de Uber, pegar uma corrida de R$50, quebrar uma peça na estrada que custa 200. Quer dizer, essa pessoa não vai trabalhar satisfeito. Então, é preciso que as autoridades comecem a cobrar de quem de direito. Quem é de direito? Não é só o governo. Primeiro, são os representantes das cidades, que naturalmente têm acesso aos departamentos, como DR, Secretaria de Infraestrutura do Estado, para dizer, olha, a estrada tal não está intransitável, porque está prejudicando tanto o usuário quanto o proprietário do automóvel. Sim. Então, não se está vendo esse projeto fluir na Paraíba como era no governo de Ricardo Coutinho. Justiça seja feita. No governo de Ricardo Coutinho, ele tinha um zelo muito grande. Vi muitas vezes Ricardo Coutinho sair do gabinete e vir para a estrada fiscalizar o trabalho da construtora. Acompanhado de perto. Acompanhado de perto, em cima do lance, como diz a história. Eu não vejo mais isso acontecer. De 2020 para cá, a gente não tem visto mais isso acontecer. Então, quer dizer, deixa a desejar. Uma estrada como essa foi feita, um reparo ou uma recuperação. Cuitegi e Guarabira. Está ficando intransitável, mas não foi feito recentemente. Que tipo de material foi empregado ou que tipo de preparação do solo foi feito? A mesma coisa é Pirpirituba Sertãozinho. Também recebeu uma nova estrada. E por que está ficando toda esburacada? Alguma coisa aconteceu ou não houve um termo de compromisso da empresa que ganhou a licitação, que executou o serviço, para dar garantia naquele serviço. Quer dizer, não sabemos se o contrato rezava isso, para que ela fosse chamada à responsabilidade para refazer o trabalho que ela fez mal feito. Muito bem, tá aí, portanto, o Estado, a região, né, e as emissoras de rádio recebem sempre, né, essa questão. Eu queria voltar uma palestra que nós tivemos no Sebrae ainda, né, sobre empresas que agora têm a condição de não precisar participar de uma licitação. Ou seja, eu não sei se chama compra direta, né, que hoje as prefeituras, inclusive, podem oferecer isso aos pequenos produtores, agricultura familiar, para comprar merenda. Foi um assunto que chamou muita atenção semana passada. Eu queria voltar a esse assunto. Foi, nós entramos em contato, Fernando, com a direção do Sebrae, tanto em Guarabira como em João Pessoa, e eles vieram aqui para fazer o lançamento desse projeto, que é um projeto federal, uma lei federal, que diz que é o Contrata Mais Brasil, aonde as prefeituras poderão aderir esse projeto e as próprias secretarias requisitar a necessidade de um serviço ou a aquisição de um material dentro dos parâmetros legais do processo do Contrata Mais Brasil. Foi uma palestra importante, muita gente entendeu, a prefeitura se fez representar através de alguns secretários e também o irmão da prefeita, que é o coordenador de despesa, também presenciou, como também os representantes da comissão de licitação
do município também estiveram presentes. O setor de compra com Gilberto Machado. Então foi importante isso aí. Resta tão somente a prefeitura se cadastrar no programa e depois do cadastramento começar a cadastrar os interessados. Necessário se faz que, mesmo sendo produtor rural, tem que se cadastrar no MEI, e a nossa secretaria está à disposição lá no shopping, a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento de Guarabira está à disposição para fazer qualquer tipo de cadastro dentro da linha MEI e dar assistência totalmente gratuito por recomendação da Prefeitura de Guarabira, através da prefeita, a senhora Léa Toscano. Aliás, voltando à equipe da secretaria, muitas pessoas estão procurando diariamente para criar MEI, para regularizar a situação, né? Porque não é só criar o MEI. O MEI já está dizendo que é o micro, é o pequeno, né? Então ele não pode, depois que se cadastra no MEI, ele não pode contratar um contador para acompanhar o processo de emissão de nota fiscal, de recolhimento da tarifa do imposto devido, mas a nossa secretaria presta esse serviço gratuitamente e continuamente. Então, lá está à disposição, porque é um setor público que está a serviço do público. Então, o aconselho que eu dou é o seguinte, é que as pessoas devem procurar se cadastrar no MEI, porque a qualquer momento, quando a prefeitura aderir a esse projeto, vai aparecer as pequenas compras. Quais são as pequenas compras? Às vezes a pessoa quer comprar uma aquisição de alimento, aí ele vai à Secretaria de Agricultura, já tem a relação das pessoas que já foram cadastradas e ele começa a comprar banana, feijão, macaxeira, o que for necessário para aquela merenda escolar desejada. Então isso facilita muito, porque não é necessário uma licitação, mas ao mesmo tempo a prefeitura tem a responsabilidade de indicar uma pessoa para o acompanhamento. Tem que estar documentado. De compra, exatamente, e acompanhamento do produto também. A mesma coisa vale para serviço. Uma secretaria tem uma escola que precisa reformar o teto, que está com dificuldade. Ele não precisa fazer uma licitação, ele entra no meio, lança o projeto da aquisição do serviço e que os interessados deverão se cadastrar imediatamente. Muito bem. Chegamos ao final do nosso Conversa Séria e, evidentemente, toda semana a gente por aqui conversando sério, trazendo notícias que repercutem para a região, né? Eu que agradeço, Fernando, e quero abraçar meu amigo Rubens Fernando, que acaba de chegar, que naturalmente vai dar o prazer de gravar também alguma importante apresentação para o agro na nossa região, para ajudar cada vez mais aqueles agricultores que realmente precisam, sobretudo a agricultura familiar, que é muito importante para o momento como hoje. Um abraço a todos, até segunda-feira, que Deus abençoe. Valeu, até segunda-feira pelas emissoras Rural, Cultura de Guarabira e o nosso NE1 Notícias. Bom dia.